diabo trabalha assim: pode pecar, pode fazer escondido, mas depois o próprio diabo é que revela, para você ser envergonhado. Porque o pecado envergonha, humilha. Você já deve ter visto pessoas, meu Deus, que foram tão usadas por Deus, mas um pecado acabou com a vida dela. Ele diz: colírio, a fim de que vejas. Eu quero que você enxergue. Deus quer que você enxergue. De repente você não está enxergando o que está na sua frente, você não está enxergando a pata do diabo querendo te derrubar. E aprenda uma coisa: Deus te livra do que você não enxerga, mas você que se livra do que você vê. Você que se livra dos ambientes ruins, das más amizades, é você, não é Deus não. Deus te livra do que você não pode se livrar, mas do que você tem que se livrar, é você que se livra. Amém?